Isso aí, galera! Bora lá, seguindo aqui então, nosso artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, superamos aí então, em relação aos crimes trazidos pelo artigo 5º da Constituição Federal. Legal? Guarda aí, 3TH insuscetíveis de graça ou anistia e o racismo e ação de grupos armados, ração imprescritíveis. Todos eles são inafiançáveis, nós já vimos, não há problema nesse aspecto. Ok? Maravilha, galera. Então vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo. Próximo dispositivo, galera. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, bora lá, galera. Vamos analisar esse dispositivo aqui da Constituição Federal. Opa! Só um pouquinho. Cadê meu marca-texto? Aqui. Então, olha lá, galera. Porque aqui ele vai trazer uma regra geral e ele vai trazer uma exceção, ok? Então, temos que estar muito ligados quando o dispositivo traz uma regra geral e uma exceção. É onde o examinador gosta de explorar bastante também. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, a condenação ela é personalíssima, ok? Podendo a obrigação de reparar o dano e decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a regra geral, galera, é que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Personalíssimo a pena. Tudo bem? Agora, se ela estiver envolvendo, galera, se ela estiver envolvendo, só um minutinho, se ela estiver envolvendo reparação de dano, ou estiver envolvido com os bens, uma decretação do perdimento de bens, a pessoa acresceu ilicitamente os bens ao seu patrimônio, então ela vai ter perdido esses seus bens. Então, se é para reparar um dano ou em relação aos seus bens, ao perdimento dos bens, galera, essas então poderão passar da pessoa do condenado para aqueles que vierem sucedê-lo, os seus sucessores. Ok? Só que o que você tem que tomar cuidado, e aqui que eu diria que é a informação mais importante do dispositivo, é em relação que somente será até o limite do valor do patrimônio transferido. Então vamos lá. A regra geral, galera, então, que nenhuma pena vai passar para uma outra pessoa, a pena é personalíssima. Só que se nós estivermos envolvendo valores, galera, bens, patrimônio, né, reparar o dano, ou seja, você vai ter que pagar uma indenização a alguém, isso então nós estamos na esfera de valores, ok? Neste caso, esta pena, então, para pagamento em relação a valores ou até perdimento de bens, e que bens ele tem um valor acrescido nele também, isso poderá ser estendido aos sucessores. Então, ou seja, após o falecimento do titular e quando ele sucede os seus bens a outros, isso é um dos exemplos, seus herdeiros, eles ficarão responsáveis com o pagamento dessa reparação do dano ou do perdimento de bens. Mas isso está limitado ao valor do patrimônio transferido, ok? Então, nesse exemplo que eu dei, galera, a pessoa sofre, no meio de um processo, a pessoa vem a óbito. O juiz está finalizando a condenação do processo e entre as muitas aplicações de penalidades dentro do processo, ali se aplicou também uma reparação de danos ou um perdimento de bens. E que com o falecimento desta pessoa a qual estava sendo processada, julgada e foi condenada, ela tinha um determinado patrimônio e isso foi transferido aos seus herdeiros, ok? E digamos que o patrimônio ao qual ele transferiu é um patrimônio de 500 mil reais. Só que o valor que foi decretado na sentença é um valor que beira a 1 milhão de reais. E agora, como fica essa situação? A própria Constituição nos responde, até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, os seus herdeiros, nesse caso, galera, eles não vão poder contrair esses 500 mil de bens, de patrimônio da pessoa a qual veio a falecer, ok? Eles vão então ter que usar esse valor, porque a pena agora foi estendida a eles vão ter que usar esse valor para pagar esta condenação de quase 1 milhão de reais.
Tá, e os outros quase 500 mil reais que vai faltar para fazer o pagamento da condenação completa, galera? Aí os herdeiros não tem nada a ver com isso, ok? E é isso que a Constituição Federal está falando, até o limite do valor do patrimônio transferido. Tudo bem? Maravilha? Legal, galera. Próximo. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Galera, então a lei é que vai regular a... Opa, deixa eu colocar de amarelo aqui, fica melhor, galera. A gente usa as outras cores quando tem que dar um destaque naquilo que é importante para as cobranças de prova. Não que o que a gente não tenha destacado com amarelo também não seja importante, né? Mas é para a gente dar uma diferenciada realmente, utilizando-se aí das cores. Então, a lei regulará a individualização da pena. Isso é regulado pela lei, ok? Então, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, a pena será individual, galera. Então, se a gente está falando que há um concurso de pessoas em determinado ato, ali haverá uma individualização da pena. Não há que se falar aqui no primeiro momento que a pena será genérica para todos, ok? É isso que o dispositivo está nos trazendo, a individualização da pena. Entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade. Então, quando a gente fala ali de prisão preventiva, de prisão provisória, ok? E até mesmo a decretação da prisão na condenação penal, ok? Então, privação ou restrição da liberdade. A lei vai disciplinar isso, a qual ela realmente, de fato, disciplina. Perda de bens. Então, se a pessoa cresceu ilicitamente bens ao seu patrimônio, acontecerá o perdimento de bens, inclusive conforme nós vimos no inciso anterior. Multa. Então, a pessoa também poderá ser acometida do pagamento de multa. Prestação social alternativa. Então, muitas vezes, a legislação ela vai permitir, em determinados atos que não seriam até mesmo crimes, mas até dentro de uma contravenção penal, ali a lei vai permitir, então, que haja uma prestação social alternativa, pagamento de uma cesta básica, de várias cestas básicas para instituição de caridade. Tem casos no interior aí que a gente conhece, aquelas hortas comunitárias, a pessoa vai lá trabalhar durante determinado período para cuidar da horta comunitária, dar uma limpada na horta comunitária. Então isso é a prestação social alternativa. E aí, suspensão ou interdição de direitos. Então isso também será regularizado nessa individualização da pena. A pessoa pode ter os seus direitos suspensos ou até mesmo interditados. Um dos exemplos que nós temos, inclusive, para ilustrar esta linha E, a qual nós temos dentro da própria Constituição Federal. Tudo bem? Quando a gente trata, galera, na Constituição Federal em relação aos direitos políticos, não é mais possível a cassação, é vedado a cassação, cuja perda e suspensão se darão em seguintes casos. E lá a gente verifica que os casos que acabam acontecendo é dentro de uma condenação no âmbito do Poder Judiciário. Tudo bem? Então, suspensão ou interdição de direitos. Então, a pena será individualizada, regulada através de uma lei infraconstitucional e que, além dessa individualização, terá que ser levado em conta na legislação critérios como privação ou restrição da liberdade, né? Privação ou restrição. Então, vão ter medidas restritivas de liberdade, né? Por exemplo, quando a pessoa não pode sair do território nacional, isso é uma restrição, tudo bem? Então, privação ou restrição da liberdade, perda dos seus bens que ele acresceu ilicitamente, vai poder, inclusive, incluir na sentença o pagamento de uma multa, uma prestação social alternativa, quando for um cunho menos nocivo, né? Nesse caso, que o exemplo que eu falei para vocês, dentro de uma contravenção penal, uma prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Legal? Beleza? Tranquilo, galera. Próximo. Não haverá penas. Deixa eu até jogar para a outra coluna, para que a gente consiga pegar na íntegra esse dispositivo aqui. Só um pouquinho, que daí eu mudo aqui de lado. E a gente alinha aqui. Isso.
Aí vai ficar perfeito. Aí, galera, perfeito. Então, olha lá. Agora ele vai dizer, não haverá penas. Galera, muito importante isso daqui, hein? Muito, muito explorado em prova. Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, ok? Então não haverá pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Galera, tudo isso daqui tem uma influência em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não, a gente não pode esquecer disso, galera. Eu tenho sempre que estar lembrando vocês que isso até em questões de prova ajuda. Quando você imagina ali, se você está em dúvida no item, você pensa, peraí, mas isso daqui é uma coisa que ela é uma situação na qual ela está privilegiando ou não os direitos humanos? E isso vai te ajudar a ter um entendimento mais assertivo nas questões de prova, ok? Então, não haverá penas no primeiro momento de morte. Realmente, nós sabemos, não tem pena de morte. Né? Inclusive em relação a caráter perpétuo, da mesma forma, a gente sabe que não há pena de caráter perpétuo aqui. Em se tratando, galera, quando a gente fala da questão na esfera judicial, tudo bem? Só que aqui, galera, alguns dispositivos, eles vão se valer também na esfera administrativa. Já vou dar um exemplo para vocês, ok? Também aplica-se aqui o entendimento na esfera administrativa. Pois lembrem-se, sempre que a Constituição Federal estivesse remetendo diretamente, especificamente a processo, simplesmente processo e não caracterizar qual seria o processo, ali nós temos que entender que as regras valerão para o processo judicial e também para o processo administrativo, ok? Nós temos dois ramos de processo aqui. O processo no âmbito do Poder Judiciário, nas suas diversas esferas, e também o processo administrativo, legal? Inclusive, é muito aplicado ao âmbito da administração pública, mas não só aplicado ao âmbito da administração pública, mas não só à esfera administrativa. Já vou dar um exemplo para vocês aqui na linha B. Então, olha lá, não haverá penas de morte. A gente sabe que não há pena de morte, então, no Brasil, e que a pena máxima de restrição da liberdade vai acontecer na situação de 40 anos, ok? Então, por isso a gente já consegue guardar que não há de morte e não há de caráter perpétuo. Legal? Mas a de morte, galera, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Lembram-se quando nós vimos lá o início do artigo 5º da Constituição Federal, que nós falamos em relação à inviolabilidade à vida, que não é só de estar vivo, mas de manter uma vida digna. Mas lembram-se também que no início do estudo do artigo 5º eu falei para vocês que, galera, não haverá princípio absoluto aqui dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Isso é uma regra geral aqui. Ok? E não havendo princípio absoluto, nem mesmo o maior exemplo que nós podemos aplicar em relação à vida. Por quê? Porque em um caso específico poderemos ter pena de morte, galera. Que é inclusive o que nos consta aqui na linha A. Ok? Então olha lá. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Nos termos do artigo 84, inciso 19, o artigo 84 é o que trata das competências privativas do presidente da República. Quando você estuda poder executivo, é um artigo que é o primordial, é onde as questões acabam sendo mais cobradas em termos do artigo 84. Porque lá o artigo 84 vai dizer no inciso 19, galera, que o presidente da República é ele que tem a competência para declarar a guerra. Inclusive no inciso seguinte, no 20, ele vai dizer que é ele também que tem competência para declarar a paz, ok? Então, guarda essa exceção assim aqui muito, muito, muito cobrada em prova, galera, beleza? Não haverá então penas de morte, salvo esta exceção, em caso de guerra declarada. Inclusive nós trabalhamos isso daqui quando nós vimos lá em relação ao juízo ou tribunal de exceção, galera, que eu falei para vocês que poderia ter uma exceção, que é justamente essa que está aqui, né? É justamente essa que está aqui. Porque no momento que estivermos em guerra, então poderá ser declarado a pena de morte. Aquilo é um juízo do tribunal de exceção que será no momento da guerra e instituído justamente para fazer o julgamento e, eventualmente, a condenação da pessoa passível de receber uma pena de morte quando estivermos em guerra, declarada assim pelo presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 19. Tudo bem? Legal. Então aqui lembra que eu falei lá naquela parte e aqui eu estou trazendo para vocês a exceção, então, se for cobrada em relação ao juízo e ao tribunal de exceção.
Então não poderá também ter penas de caráter perpétuo, a gente sabe isso, então uma condenação criminal ela não pode superar 40 anos no Brasil, ok? Só que aqui, galera, lembra que eu falei para vocês que quando ele trata de penas, quando ele trata de processo, a gente tem que entender que isso poderá ser aplicado no âmbito judicial ou também no âmbito administrativo. E no âmbito administrativo, eu tenho um conceito bem tranquilo de você poder entender esse caráter perpétuo. Por exemplo, quando a gente fica devendo lá o carnezinho das Casas Bahia, galera, e a gente não faz o pagamento, o que acontece com a gente? A gente tem inscrição do nosso nome perante ao SPC ou, em determinados casos, perante ao Serasa, ok? Tudo bem. Mas lá, galera, é uma penalidade aplicada a nós no âmbito administrativo? Sim, é uma penalidade por falta do pagamento. Então aplica-se essa penalidade a nós, a gente fica com o nome, como a gente fala, sujo, né? E com restrição do nosso nome para que nós possamos fazer compras de forma parcelada, financiamentos, um crediário, ok? A gente não consegue fazer esse tipo de aquisição. Mas, galera, o Código Civil vai dizer que este período em que ficaremos, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, né, também, que é um braço, né, dentro do Código Civil, do Direito Civil, ele nos diz que não poderá ultrapassar a 5 anos esse registro nos órgãos que tem essa competência, ok? E por que não poderá ultrapassar 5 anos, galera? Muito simples. Porque não é permitido, diante da Constituição Federal, que ela está no topo da pirâmide de Kelsen, então atos normativos abaixo dela não poderão assim contrariá-la, não poderá, neste caso, ter uma pena de caráter perpétuo. Porque se o teu nome ficasse indefinidamente até você pagar, ou se você não fosse, né, pagar mais essa dívida, isso aí teria um caráter perpétuo nesta pena aplicada numa situação administrativa. Ok? Então perceba que a aplicação você tem que tomar cuidado. Ela nem sempre a gente vai muito com a visão no âmbito judicial, mas elas podem também ter a sua aplicabilidade no âmbito administrativo. Legal? Maravilha, galera. Não poderemos ter também penas de trabalhos forçados, ok? Inclusive nós vemos isso lá diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Por exemplo, a condenação dessa pessoa ela vai acontecer numa pedreira, na qual nós amarraremos uma bola de chumbo em uma das pernas dele e vamos dar uma marreta a ele e ele vai trabalhar lá durante 12 horas para pagar a sua pena aplicada na sua condenação. Podemos isso? Não pode de trabalhos forçados, ok? Não pode também ter pena de banimento. Nós temos, daqui a pouco nós veremos, galera, nós vamos ter o Instituto da extradição, aqui cobrado dentro do artigo 5º. Agora, banimento, você pegar uma pessoa aqui dentro do território nacional e simplesmente empurrar ela para fora dos nossos limites, isso não é possível, porque lembre-se dos direitos humanos. Então você não pode pegar uma pessoa aqui e jogar ela para fora dos nossos limites territoriais. E isso seria o banimento, por isso que não haverá pena de banimento. Mas nós trataremos a extradição logo mais aqui, ok? Então não confunda os contextos. E, por fim, não haverá penas cruéis, ok? Então penas do caráter cruel não, vai ter lá a restrição do direito dele de ir e vir, né? Vai ter pena em relação a pagamento de multas, né? Inclusive foi isso que nós vimos no dispositivo anterior. Perceberam, galera, que aqui ele está falando que não haverá penas, ok? Deixa eu até pegar ali o outro dispositivo que nós trabalhamos para vocês relembrarem aqui. Porque um dispositivo tem relação com o outro, galera. Um dispositivo tem relação com o outro, ok? Olha só. Então nós vimos o inciso anterior que falou: a lei regulará a individuação da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Privação. Então aqui ele está dizendo que são penas que podem ser aplicadas, ok? Então aqui no dispositivo anterior são penas que podem ser aplicadas. E já no dispositivo atual que estamos vendo aqui, galera, aí ele já está tratando de penas as quais não poderão acontecer aqui no Brasil. Viram que é uma sequência lógica aqui. Primeiro ele falou quais são as penas que estão autorizadas a serem aplicadas no âmbito de uma decisão administrativa ou judicial e as penas que não podem ser aplicadas também no âmbito administrativo ou judicial. Legal? Beleza?
Fechou, galera. Próximo. Olha lá. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Distintos. Então, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Mas de acordo com quais critérios, galera? Com a natureza do delito, em relação à idade e em relação ao sexo. Ok? Muito simples de enxergarmos, galera. Olha só. Quando a gente fala em relação à natureza do delito, então nós temos, por exemplo, 5 penitenciárias que são de segurança máxima e são penitenciárias federais. E temos as outras que são distritais e estaduais. Essas de segurança máxima, galera, são aqueles que cometeram crimes de alta periculosidade. Ok? A pessoa tem uma alta periculosidade, uma grande influência perante, por exemplo, ao tráfico de drogas, ok? A milícias. Então, ele vai ficar num estabelecimento diferenciado por conta da natureza do delito dele, ok? Então, vai poder haver essa distinção em relação à natureza do delito. Esse é um grande exemplo. Em relação à idade, galera, da mesma maneira. Por exemplo, quando a gente estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá nós verificamos que o adolescente ele comete, na verdade, ato infracional. Aquele que teria uma característica de crime, mas por conta da condição dele de adolescente, ali ele vai ter um cometimento de um ato infracional. E ele, galera, ele vai fazer o cumprimento da sua pena em um estabelecimento diferenciado. Porque se ele ficar junto com os vagabundos lá, que já tem uma carreira já no crime, o cara vai fazer uma pós-graduação no crime, estando junto com eles. Então, por esse motivo que o estabelecimento também será distinto em relação à sua idade. E do sexo nem se fala, né, galera? Do sexo nem se fala, homens e mulheres em celas separadas, apesar de vermos em alguns momentos algumas aberrações, inclusive por determinação judicial da prisão de mulher junto com homens, né? Já vimos isso muito comum na região Nordeste, né? Decisões lá do Poder Judiciário nesse sentido. Assim, muito comum não, né? Mas não é incomum. Acho que fica melhor essa colocação. Não é incomum nós vemos situações em que há uma decisão judicial demandando lá uma prisão de uma mulher que seja feita dentro do estabelecimento onde quem estão presos lá são os homens, né? E não preciso nem dizer para vocês o que acaba acontecendo nesses casos, né? Infelizmente. Então guarde, galera, que haverá esse cumprimento da pena em estabelecimentos distintos por quais situações? Pela natureza do qual foi o cometimento do delito. Outro exemplo, galera, muito simples que a gente tem quando é um delito que é praticado perante a Justiça Federal e que é a Polícia Federal em qual ela vai executar a prisão, e daí a própria Polícia Federal ela tem o seu estabelecimento para o cumprimento da pena, diferentemente das outras carceragens, ok? E ali também demonstra uma natureza do delito, tá? Então, em relação à natureza do delito, em relação à idade, em relação ao sexo, guardem aí esses 3 requisitos para estabelecimentos distintos no cumprimento da pena. Legal? Maravilha! Próximo, galera. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Galera, aqui é aquele contexto de novo em relação à Constituição Federal ter uma visão voltada para os direitos humanos. O preso, galera, ele tem que ser cerceado de apenas um direito dele, do direito de ir e vir, ok? Todos os outros direitos dele, galera, devem ser mantidos, ok? Então, por isso que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Por quê? Porque o preso só precisa ser cerceado do seu direito de ir e vir para o cumprimento da pena. Num primeiro momento, a gente viu que existem outros reflexos também que podem decorrer de pena, mas quando a gente está falando em relação aos presos, e em síntese, o que tem que ser retirado deles é o direito de ir e vir, ok? Por isso que precisa ser respeitada a sua integridade não só física, mas também moral. Sabe aquilo que a gente vê em filme lá, o cara tomando choquinho no peitinho, o cara levando ensacada na cabeça, o cara sendo afundado dentro de uma grande bacia com água lá? Então, nada disso mais é possível, inclusive dentro desse contexto aqui, nós temos um contexto histórico, não só em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas um contexto histórico nosso aqui no Brasil, beleza? Próximo, galera. As presidiárias
serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Bem importante também. Na verdade, vocês vão perceber que os 78 incisos aqui do artigo 5º, galera, todos eles são cobrados em prova. Uns, lógico, mais incidentes do que o outro, inclusive em relação ao próximo, que já está na tela aí. A gente vai ver que tem uma incidência muito grande de cobrança em relação ao próximo, mas todos eles são cobrados, alguns dentro de uma literalidade, como é inclusive o caso desse, né? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, e isso de fato acontece na prática. Inclusive, galera, isso daqui não é só um direito trazido na Constituição Federal, mas, por exemplo, quando a gente também vai estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, mas o Estatuto não é para criança e adolescente? Sim, mas aqui a gente não está tratando, então, da presidiária que está amamentando o seu filho? Então, ali tem também envolvimento com a criança, dispositivo também trazido lá no ECA, ok? Então, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, lá vai ter um berçáriozinho, onde as crianças ficarão, e que a mãe, né, determinados horários, ela vai lá poder ficar com seu filho, amamentando seu filho, para que ele tenha, né, como pessoa em desenvolvimento, né, como é a criança e o adolescente, ele não seja cerceado dessa condição tão importante para a vida dele, que é essa fase inicial dele ali de criança e a importância que temos na amamentação materna. Tudo bem? Beleza, galera. Agora, olha só. Em relação até aqui, galera, a extradição, eu gostaria que nós tratássemos com um pouco mais de calma. Ok? Porque nós vamos ter aqui, vamos tratar em relação à extradição do brasileiro naturalizado, e vamos entender a diferença em relação ao brasileiro nato, e também nós temos o dispositivo seguinte, o qual ele vai tratar da extradição daí do estrangeiro, não do brasileiro. Então, para nós tratarmos com um aprofundamento devido, que é pedido nas questões de prova, esses dispositivos aqui, como a gente está no finalzinho do bloco aqui, dentro do horário que a gente programa, para que a gente possa tratar de uma forma em que você tenha o melhor aproveitamento, né? Tudo isso aqui muito milimetricamente contado, para que você consiga realmente absorver o máximo possível de informações. Se eu adentrar agora nesses dispositivos, a gente vai se prolongar muito aqui no bloco, ok? Então a gente volta no próximo para tratarmos aqui desse dispositivo que não cai em prova, galera. Ele despenca, né? Despenca em prova esses dispositivos seguintes que nós veremos aqui. Ok? Tudo bem? Então já voltamos, galera. Vamos fazer um intervalinho aí rapidinho. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.